Quem assistiu Hellsing sabe que a história pode acabar sendo um pouco confusa e um pouco complexa, justamente porque o Kouta Hirano misturou muitas referências literárias dentro da história dele. E aí a gente consegue colocar várias referências que a gente teve do mundo real, da ficção e por aí vai. Esse vídeo nasceu justamente com esse objetivo, de explicar muito das referências, por que Hellsing colocou lá e qual que é o significado disso dentro da obra. Para você que sempre quis saber, tá aqui esse vídeo. Então senta a bunda na cadeira porque lá vem muita história. História de verdade. O Major e a maior parte de todos os seus subordinados fizeram parte da Millennium. A Millennium foi uma organização que tinha o objetivo de usar o sobrenatural a favor da guerra. A SS também foi citada várias vezes, com o Major tendo sido subtenente de lá, durante a Segunda Guerra. A SS foi a principal organização paramilitar a comando de Adolf Hitler, e ela foi a principal responsável pela execução do Holocausto. O Major foi escolhido a dedo por Hitler para um projeto ultra secreto, para aperfeiçoar um processo de vampirização artificial. Durante o OVA 3, os militares que atacam Alucard no hotel, no Brasil, são o BOP. Um dos 3 Zeppelins usados pelo Millennium é chamado Alfred Rosenberg. Rosenberg era uma figura ocultista e proeminente no partido. Ele pretendia substituir o cristianismo alemão por uma nova religião de sangue. Um dos 3 Zeppelins usados pela Millennium é chamado de Arthur Seyss-Inquart. Arthur foi um líder serviu como chanceler da Áustria por 2 dias, para que em seguida ela fosse propositalmente anexada à Alemanha. O principal Zeppelin é chamado de Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é um termo conhecido e é usado para indicar uma solução inesperada, improvável e mirabolante para poder terminar uma obra. A instituição do Deus Ex Machina parece muito com o desastre de um Zeppelin que realmente existiu, o Hindenburg, desde a forma como o Zeppelin foi consumido pelas chamas até o ângulo de onde o espectador vê o Zeppelin. Muito semelhante à filmagem real do noticiário do desastre de Hindenburg. Ceras usam a Flak 36 para estourar o vidro que protegia o Major. O infame discurso "Eu amo a guerra" do Major pode ter sido inspirado pelo discurso "Guerra Total" do ministro da propaganda Joseph Goebbels, de 43, quando a maré da Segunda Guerra começou a virar as potências do eixo. O Major é inspirado em Philipp Seymour Hoffman. Alucard e o próprio Major dizem que os envolvidos na Millennium são na verdade o Last Battalion. O Last Battalion foi um grupo de 1000 Waffen-SS e alguns membros da Kriegsmarine e da Heer que fugiram para a América do Sul. Durante a conferência em Londres, o Major se refere a nós como o Terceiro Reich SS. O Terceiro Reich é conhecidamente uma outra forma de se referir à Alemanha nazista, e SS foi a principal organização paramilitar sob o comando de Adolf Hitler. Rip Van Winkle, na verdade, é um conto folclórico dos Estados Unidos. Não parece haver uma conexão clara entre a personagem de Hellsing e esse personagem. Rip adora cantar óperas e sua ópera favorita é o Der Freischütz. Curiosamente, o encontro de Rip com Alucard faz referência direta ao Der Freischütz. Essa ópera, na verdade, é inspirada em um conto da coleção de Gaspar der Busch, onde um caçador negocia com um demônio uma bala mágica que o faria vencer uma competição de tiro que visava pedir a mão em casamento de uma mulher. O Major também faz referência direta ao Valhalla. Na mitologia nórdica, o Valhalla seria o lugar onde os guerreiros iriam para se juntar a Odin depois da morte em batalha. Durante a morte de Rip, eles a saúdam com Sieg Heil, provavelmente a saudação mais conhecida dos nazistas. Schrödinger veste um uniforme da juventude hitlerista que consiste em shorts pretos, camisas amarelas, meias pretas até os joelhos e uma gravata preta. Na morte de Schrödinger, ele se decapita com a faca SS. Na faca, as palavras escritas são Mein Ehre heißt True, ou Minha honra se chama lealdade, o slogan da SS. Schrödinger diz Auf Wiedersehen para Rip, que significa adeus em alemão. E Schrödinger possui a habilidade de estar em qualquer lugar e nenhum lugar ao mesmo tempo.
conceituando uma espécie de imortalidade. O nome, os poderes e possivelmente as orelhas de gato de Schrödinger são uma referência ao famoso experimento mental da física quântica, o gato de Schrödinger, que represa em uma situação onde o gato estaria morto e vivo ao mesmo tempo, já que nós, os observadores, não estamos olhando dentro da caixa em que um pote de veneno foi estourado e possui 50% de chance de ser aberto e 50% de chance de não ter sido aberto. Esse momento em específico criaria essa característica de vivo e morto. O Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola de 96, foi uma das maiores inspirações para Kouta Hirano. Na forma de Vlad Alucard, usa uma espada longa, uma broadsword, em vez de armas de fogo. O terceiro episódio do OVA se passa no Rio de Janeiro. O Schrödinger, na verdade, é filho de uma mulher gato que foi criada pelo Doc e que foi pelo Hitler. Isso foi contado no Hentai Doc History do Kouta, de onde saiu tanto o Schrödinger quanto o Doc. Eu não sei se dá para considerar isso canônico, mas que dá para considerar hilário dá. Nas luvas de Alexander há inscrições escritas nas cruzes. A mão direita diz, Jesus Cristo está no céu. A mão esquerda diz, fale com os mortos. No mangá, essas inscrições mudam às vezes. Nas aparições posteriores de Anderson, suas luvas dizem Iscariot Section A. O personagem Padre Barry, interpretado por Michael Gotthard, um exorcista investigador selvagem retratado em The Devils, de Ken Russell, uma dramatização de Urban Granger, foi citado como uma possível inspiração para o Padre Anderson. No volume 1 do mangá e do OVA 1, Walter diz que seu apelido é Angel Dust Anderson, uma referência a uma das obras rentais de Kouta Hirano, Angel Dust, que apresentava um protótipo de Anderson. Isso foi alterado para Dust to Dust Anderson, do pó para o pó Anderson, na dublagem inglesa, devido ao fato de que pó de anjo é um termo popular para PCP, fenciclidina. Vários personagens de Hellsing são de outros mangás criados por Kouta Hirano. Eles não são os mesmos personagens, eu preciso deixar isso bem claro. Eles são protótipos que o Kouta usou como material de referência, mas são muito semelhantes. O problema é que grande parte desses mangás e do material de Kouta é que ele é pornográfico, porque ele foi um escritor de hentais antes de publicar Hellsing. E isso não é nada novo. Muitos autores realmente começam fazendo hentais para depois começarem a publicar suas histórias. Alexander Anderson e Enrico Maxwell são do mangá Angel Dust, lançado em 96. Uma personagem parecida com Yumi Tadaki também apareceu lá. Pippi Bernadotte, Rip Van Winkle e o Major, que é chamado de Montana Max, que nomezinho, hein? Aparecem em Coyote de 93, além de outro protótipo de Yumi. O capitão é de Desert Garden. Em Doc's History, nós temos o Doctor e o Schrödinger. Integra e Yumi aparecem em High and Low, como Agente Barbarossa e Kamiya. O padre Renaldo está em Magic School. Hellsing, The Legends of the Vampire Hunter é o protótipo originário do que daria vida a Hellsing. Todos os personagens de lá foram reutilizados. Alucard, Ceras, Luck e Jen Valentine. Walter e Henken Wolf estão em Daidojin Monogatari. Para criar o passado de Alucard, Hellsing mistura tanto a história contada no livro O Conde Drácula, quanto a história que originou o próprio personagem, a figura romena Vlad III, o Empalador. O homem que aparece derrotando Alucard no começo do segundo OVA é na verdade Abraham Van Helsing. Van Helsing é o arqui-inimigo do Drácula no romance de 1897, e assim como no livro, aqui ele é responsável por derrotar o Drácula. Os poderes de Alucard foram selados e controlados depois da derrota contra o Van Helsing, ao contrário do romance de Bram Stoker, onde o Drácula apenas é derrotado. Através de feitiçaria, eles criaram um sistema de restrição em 6 níveis, onde as luvas são a chave para isso, além de se tornar um servo da família Helsing. Curiosamente, Alucard teve suas habilidades melhoradas através das restrições. Foi o filho de Abraham, Arthur, que renomeou Drácula para Alucard. Essa mulher misteriosa que aparece nos últimos episódios de Hellsing, na verdade é Mina Harker. Mina realmente é uma personagem do romance do Drácula, e lá ela é transformada parcialmente em vampira por ele. Mas por nunca ter consumido sangue, ela se tornou humano depois da derrota do Drácula. Na história do Hellsing, o cadáver de Mina foi o principal elemento para criar os vampiros artificiais dos Millennium, já que foi dela que eles extraíram a essência vampírica de Alucard.
Nas cenas finais de Walter, ele descobre onde estava o caixão de Mina. Há um selo de metal no crânio de Mina, escrito no canto inferior direito: SS Gestapo, o serviço de polícia secreta de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, sugerindo que a Gestapo esteve envolvida com a Millennium por algum tempo. Um ser humano comum jamais poderia carregar ou usar as armas de Alucard. Uma delas pesa apenas 6 kg descarregada. O confronto com Walter deixou claro que depois que os selos de restrição são removidos, o coração de Alucard se torna um ponto fraco, e a brecha para derrotá-lo. O sistema de restrição de arte de controle tem 6 níveis, que Alucard só pode liberá-los sozinho até o nível 1. O nível 0 tem que ser liberado pelo seu mestre. Nas luvas de Alucard, onde estão as restrições de controle dos Hellsing sobre o vampiro, nós podemos ver um pentagrama decorado com símbolos ocultos e vários lemas, onde se lê Hell's Gate Arrested, ou Portões do Inferno Trancados, e Gott mit uns, em alemão, Deus conosco, além de Shine Heaven Now, Brilhe o Céu Agora. Um dos maiores mistérios de Hellsing é porque durante a luta contra Walter, Alucard toma a forma de uma menininha, com roupas brancas e cabelo comprido, que foi apelidada de Girly Carr. O mais engraçado é que de fato não existe nenhum motivo para isso. Essa forma foi usada nos anos 40, quando Alucard conheceu Walter. Sobre essa forma, Alucard disse o seguinte: posso mudar minha forma para qualquer coisa. A forma particular que tomo não significa nada para mim. É claro que ele escolheu essa forma por conta própria, simplesmente porque pode. Também no volume 9, Alucard também admite em sua forma Girly Carr que nunca há nenhum significado na forma que assumo. No caixão de Alucard está escrito o seu próprio epiteto. No 8º episódio do OVA, Integra emite o seguinte comando: libere a restrição de arte de controle 0, diga as palavras e libere todo o seu poder. Isso porque o poder de Alucard não é liberado até que ele entoie as palavras escritas em seu caixão. Isso demonstra o que é chamado de a regra de 2 homens, um protocolo que requer a ação de 2 pessoas para avançar, usado em criptografia e lançamento de armas nucleares. Provavelmente a capacidade de chamar almas consumidas outrora por Alucard, principalmente o seu exército da Valáquia, faz parte das melhorias feitas pelos Hellsing. Alucard menciona isso com Luck Valentine durante o OVA 2, o que significa que essa provavelmente é uma habilidade intrínseca aos vampiros, mas ela provavelmente chegou em outro nível com as restrições. Kazoo é uma pistola Magnum semi-automática, baseada em 2 designs de revólver pré-Primeira Guerra Mundial da Colt, as pistolas M1903 e M1905, as primeiras versões da M1911. Provavelmente a Kazoo é baseado na Colt 1911, ou suas variantes com o Long Slide. No entanto, também tem uma semelhança com os primeiros modelos de pistolas Colt. Jesus Cristo está no céu agora está escrito na arma Chacal do Alucard. Em relação às muitas formas de Alucard, Hirano afirmou que não se importa mais em ser homem ou mulher, a qual Alucard eventualmente disse uma linha relacionada a isso no volume 9 de Hellsing. Continuando, Hirano disse que Alucard tirou tantas vidas e, portanto, essas vidas eventualmente alteraram a identidade pessoal de Alucard. O sistema de restrição de arte de controle entra em ação para ajudar a suprimir isso. Sua personalidade inicial é masculina, então ele tomou isso como sua forma básica. O design de Alucard foi inspirado em Bolt Crank de Id Man e Vash the Stampede de Trigun. Abaixo da estrela na luva de Alucard está escrito em alemão Gott mit uns, que se traduz como Deus conosco. Curiosamente, essas palavras foram usadas pelos militares alemães até o final da Segunda Guerra Mundial e durante a era nazista pela Wehrmacht. É declarado no guia oficial que o termo, gravado em seu caixão, é sua promessa de lealdade para servir a família Hellsing após sua captura. Portanto, seu caixão não serve apenas como local de descanso, mas também como promessa e contrato que ele fez com a família Hellsing. Foi notado por alguns que durante o flashback de Alucard, Abraham Van Helsing está usando uma roupa vermelha que é muito parecida com a do Alucard. Isso poderia ter sido uma inspiração para a conhecida forma Conde do Alucard.
Pra mim, é uma forma inconsciente do Alucard demonstrar a fase atual que ele vive, como as outras formas, ou seja, um cão de caça da família Helsing. Já que tudo que acontece no livro do Drácula é todo o passado de Alucard, então não é absurdo dizer que Helsing na verdade é a continuação da história do Drácula depois dele ter sido derrotado pela família Helsing.